que você sabota toda dieta que começa? Esse é o nosso tema de hoje. Você começou bem, nos primeiros dias, tudo certo, a comida arrumadinha, a disposição lá em cima, a sensação de essa vez vai, dessa vez vai com certeza. Aí, de repente, você mesma destrói tudo, come o que não devia, abandona a rotina, volta pro zero. Depois vem aquela voz, uma voz que você já conhece, e diz: Eu sabia que não ia conseguir. É assim que acontece com você? Mas se eu te dissesse que isso não foi acidente, que o seu cérebro fez isso de propósito, para te proteger. Fica comigo nesse vídeo, porque o que eu vou te mostrar hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua relação com a comida, com o seu corpo e com você mesma. Eu sou Grace Alves, terapeuta de emagrecimento, e estou aqui para te ajudar a reconhecer as suas emoções e mudar totalmente de vez a sua relação com a comida. E vamos lá. Vamos entender um pouquinho por que a autossabotagem ela acontece como mecanismo de proteção. É, parece que não, mas é. O cérebro humano foi feito para uma coisa acima de tudo: te manter viva e segura. Não feliz, não realizada, mas segura. E para ele, tudo que é diferente do que você já conhece se torna uma ameaça. Ó, o cérebro ele cria uma zona de conforto, não porque é boa, mas porque é conhecida. Você não consegue sair da sua rotina porque é o que você já está acostumada, é porque é confortável, é fácil. Fora que é o que você aprendeu a vida toda. Mudar isso se torna uma ameaça. Para quem cresceu aprendendo que ser invisível é mais seguro, ficar invisível é proteção. Para muitas mulheres, não significa só perder peso, significa se enxergar, ser reconhecida, ser admirada, nem tanto pelos outros, sabia? Mas principalmente por si mesma. A gente busca isso. Queremos ser conhecidas, pelas outras pessoas, admiradas? Queremos. Mas, primeiramente, nós queremos ficar bem com nós mesmas, se sentir bem, olhar no espelho e admirar quem vê você, não é? Você quer ser, você quer se admirar, quer vestir uma roupa e se sentir bem, se sentir bonita, sem que necessariamente os outros falem para você. Porque quando a gente sente isso primeiro, a gente já sai de casa bem. E quando você tá bem, a luz, né, que você irradia é tão grande que as pessoas também veem que você está bem. E enquanto você começar a mudar, e quando, né, você começar a mudar, o corpo começa a responder. Uma parte do cérebro acende um alarme. Perigo. Volta para o que você conhece. É isso que o que o cérebro fala para você, né? Só que você acaba voltando, não porque você é fraca, mas porque você está sendo protegida por um sistema que ainda não aprendeu que você está segura. Entende? Porque você está segura. Só que o seu cérebro, ele entende que não, é uma ameaça, você não pode fazer aquilo. E infelizmente, às vezes a gente escuta isso. É normal, porque até então você ainda não entendeu como reconhecer isso, tá? Então, assim, e tem mais uma coisa: existe crenças dentro da gente que limita a gente a alcançar certas coisas. Então, a crença do não merecimento, ela é latente, só que às vezes a gente não percebe. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, e quero que você responda com honestidade para você mesma, lá no fundo, bem lá no fundo. Você acredita que merece ser saudável? Pensa aí, tá? A terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC que eu trabalho, ela identifica algo que a gente chama de crenças nucleares, que são frases que você nunca disse em voz alta, mas que te guiam
tudo que você faz. Como, né, eu não mereço ser saudável, pessoas como eu não conseguem, sempre que eu tô bem, algo errado acontece, né, e muitas vezes a gente fica muito presa a isso, né. Coisas erradas podem acontecer, coisas, né, quando você tá indo bem, alguma coisa errada pode acontecer? Pode, mas você tem que entender que pode acontecer, aconteceu e tá tudo bem, vamos continuar. Essa consistência que ajuda o seu cérebro a fazer as modificações necessárias, porque ali você já entendeu que você não precisa manter sua rotina errada, né, entre aspas, né, aquela rotina que você não quer mais manter porque você quer mudar o seu estilo de vida e você vai mudando isso aos poucos, mas já entendendo que o seu cérebro sempre vai te dar esses alertas de que tá errado o que você está fazendo. Mas você não precisa voltar onde você estava. Mesmo que você tenha uma recaída, ok, recaiu, comeu alguma coisa que naquele momento não seria apropriado e tá tudo bem, passou, daqui eu dou continuidade, tá? Você escolhe acreditar. Então essas crenças, elas são plantadas na nossa cabeça. Por comentários de alguém, por comparações, por olhares, né? Porque é por anos de mensagens que seu cérebro foi guardando isso em silêncio. Na prática, é assim, você alcança um resultado de imediatamente espera algo dar errado, né? Você começa ali aquele teu processo e você fica assim, né, não, tá tudo muito bem, alguma coisa vai acontecer. Você acaba se punindo com comida depois de um dia bom demais, né? Não tem necessidade disso. Você sente que não merece o elogio, a conquista e o progresso. Merece. Com certeza merece. E o primeiro elogio que você merece é o seu próprio elogio, né? A sabotagem, muitas vezes, é só a crença se confirmando. É o seu sistema interno dizendo: eu sabia. Gente, como eu não vou chegar lá. Eu não vou conseguir chegar lá. Mas você está errada, você consegue, com certeza. E existe também situações, né, que até através de um trauma você acaba se sabotando, né? Eh, assim, às vezes acontece coisas, né, que a gente, né, não imagina e muita gente ignora isso. Quando o assunto é dieta e emagrecimento, as pessoas só pensam na dieta, né? Mas tem certos acontecimentos na vida que causam trauma e esse trauma fica ali por anos latejando. E quando você não cuida disso, ou às vezes por algum motivo você nem sabe que aquilo está atrapalhando o seu emagrecimento. Então, assim, eh, não é só de grandes traumas, né? Às vezes comentários que pareciam pequenos, mas te deixaram marcas enormes. Tipo, uma tia falou que você tá gordinha na frente de todo mundo. O namorado que criticava o seu corpo e você ficou, porque no fundo acreditava que merecia aquilo. A mãe que te vigiava a cada garfada e transformou a mesa em um campo de batalha. A adolescência inteira ouvindo que precisava mudar. Essas coisas são, coisas menores, parecem ser menores, mas elas ficam aqui, elas ficam na sua cabeça, sabe, martelando. Até chega a um certo ponto da vida que você até esquece que elas aconteceram, mas a ainda a substância, né, o trauma que ficou daquela frase, sabe, aquele restício, ficou ali. Na sua cabeça. E isso tá te atrapalhando. Isso acaba atrapalhando o seu emagrecimento. Porque o corpo, ele guarda tudo isso. E quando você tenta mudar esse corpo, mesmo que seja seja por saúde, por você, uma parte de você ainda está respondendo aquelas vozes antigas ali, né? Porque fica aqueles restícios, né? Das frases, das palavras ditas, né? Aí a sabotagem, ela vira um escudo.
Uma forma de dizer: se eu não tentar de verdade, ninguém pode me julgar de verdade. Olha isso. É complicado, mas se você reconheceu em algum desses exemplos, eu quero que você saiba, isso não é fraqueza. Isso é um sistema de sobrevivência que funcionou por anos. E o problema é que ele já não serve mais para você, tá? E como que você vai interromper isso? Como é que você vai fazer? E o que que você vai fazer? Aqui eu não vou te dar uma lista de 10 alimentos proibidos, né? Eu vou te dar 3 ferramentas que realmente funcionam quando a raiz do problema é emocional. Primeira ferramenta, um diário de gatilho. Antes de tentar mudar o comportamento, você precisa conhecê-lo. Por uma semana, toda vez que sentir vontade de sabotar, vontade de comer alguma coisa, eu já vou te falar. Essa alguma coisa que você sente vontade é doce ou algum alimento gorduroso? São os mais. A incidência maior é nesses produtos, tá? Então, toda vez que sentir vontade de sabotar, ou depois que se sabotar, você escreve 3 coisas: o que aconteceu antes, o que você sentiu e o que você pensou, tá? Antes de comer, né? Ou depois de ter comido. Você faz essas 3 perguntas, tá? O que aconteceu antes, o que você sentiu, o que você pensou. Vai Você vai começar a ver um padrão. Os padrões são visíveis e podem ser quebrados, tá? Ferramenta 2: identificar o momento exato. A sabotagem não começa na comida, começa num pensamento, num sentimento e num momento, né? Pode ser uma mensagem que te chateou, um olhar no espelho, uma comparação nas redes sociais. Quando você aprende a identificar esse momento, o momento antes do colapso, você cria uma janela de escolha que antes não existia, entendeu? Porque que acontece? Você, quando para e se observa, você passa a notar o que acontece com você antes de você se sabotar, você já tá de olho, você já percebe que sentiu alguma emoção, alguma raiva, qualquer coisa, você já fica atenta. Nesse momento que você fica atenta, você já, opa, não vou comer agora, né? Já começa a pensar por que que tá sentindo aquilo. Então, o processo todo é anterior a você se sabotar, entende? A ferramenta 3: frases de ancoragem pessoal. Crie uma frase curta, sua, verdadeira. Não precisa ser bonita, precisa ser real. Pode ser, ó, vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu estou aprendendo a me cuidar. Eu, esse impulso passa. Eu fico. Eu mereço chegar lá. Gente, são 3 frases fortes, né, que você pode aí guardar e sempre repetir. Ó, eu vou repetir de novo. Eu estou aprendendo a me cuidar. Primeira frase. Esse impulso passa e eu fico. Eu mereço chegar lá. Você merece chegar aonde você quiser. Então, o impulso, ele passa, você fica. E você está aprendendo a se cuidar. Então, ou até mesmo outra frase que seja impactante para você, né, repita ela naquele momento, tá? Isso é muito importante e vai te ajudar muito. Você não sabota porque você é fraca. Você sabota porque em algum momento da sua vida, sabotar foi a coisa mais inteligente que você podia fazer para se proteger. Mas você não precisa mais dessa proteção da mesma forma. E o primeiro passo não é a dieta perfeita, é entender o que está acontecendo dentro de você quando tudo desanda. Então, aqui nos comentários, você eu vou deixar uma pergunta. Em qual momento do processo você costuma sabotar?
É no começo ou quando está indo bem, depois de uma conquista? Me conta aqui. Me conta aqui porque eu quero saber, porque a resposta de vocês me ajuda a criar mais conteúdos que realmente faz sentido para sua vida, tá? Então comenta, não deixa de comentar e passa a se observar, né? Me segue aqui no canal, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho para sempre receber os vídeos atualizados. Um beijo!